Wagner aqui com a gente, pessoal. Boa noite a todo mundo, né? Quem tá aí no chat com a gente, coloca boa noite, por favor. Bota boa noite aí pra todo mundo que tá na oficina. Lembrando, né, gente? Quem vai passar, coloca eu vou passar. Você sabe que a oficina aqui é fábrica de sonhos. Então, se você vai passar, coloca aí no seu chat que você vai passar. Mas você não vai passar com qualquer um, você vai passar com a gente. Você tá aqui com a gente assistindo, lembrando. Manda o link pra todo mundo, convida, chama pai, mãe, vó, avô, sabe? Vai na calçada, grita, chama todo mundo, grita, bota o cachorro no sofá, assiste todo mundo aqui com a gente. Hoje o nosso assunto é esse tema, pessoal, que é doce, é um tema que é massa, tem sabor de mel, já diria a música, é açúcar. Fernando, o que é que a gente vai aprender aqui com o nosso assunto do açúcar? Colocamos no telão. Foi aqui? Apareceu? Foi. Deixa eu ver se foi. Voltou para a tela inicial. Pronto, tá show de bola. Aí, agora foi. Galera do meu coração, vamos lá. Quando a gente fala de açúcar, vocês acabaram de ver a perspectiva de Michael, através da química, pessoal, tá trabalhando com vocês os carboidratos. Vocês viram aí Salviano detonando com vocês, explicando uma perspectiva bem sociológica, uma perspectiva, uma pegada mais humana. E eu vou trazer para vocês hoje aqui uma coisa mais light também. A gente tá trabalhando essa perspectiva mais bacana, mais leve, uma aula mais descontraída, porque você tá em casa. Você tá em casa aqui com a gente, você tá aí na sua casa, mas ao mesmo tempo nós estamos invadindo a sua casa com conhecimento, com informação e conteúdo. Fernando, o que é que eu posso, o que é que eu devo aprender? Eu que estou me preparando para a minha prova, eu que vou fazer vários vestibulares, eu que tenho um sonho de entrar na universidade, mas também tenho um sonho de ganhar informação, de ganhar conhecimento. O que é que eu tenho que saber a respeito do açúcar? Cara, primeira coisa que esse assunto ele é delicado, porque ele já foi tema de várias guerras. Se você for ler hoje um grande historiador chamado Yuval Noah Harari, ele vai falar que hoje a espécie humana, ela morre muito mais da diabetes, tá certo? Nosso colega Vanilton, nosso irmão Vanilton vai comentar com vocês. Já tô dando um pequeno spoiler aqui, ó. Vanilton já fez aqui a cara de não dá spoiler, não fala nada, segura aí. Hoje, o ser humano morre muito mais de doenças ligadas ao açúcar, ao consumo do açúcar, do que de fato de armas de fogo, do que por guerras, do que por conflitos. Então veja, quando eu trabalho com vocês a ideia do açúcar, nós estamos nos referindo a uma das maiores riquezas da humanidade. Fernando, me diz uma coisa, quando a gente fala de açúcar, como é que começa a história do açúcar? Alguns arqueólogos, alguns antropólogos dizem pra gente que o açúcar, pessoal, ele é um alimento milenar. Tá? Ele era inclusive uma forma dos altos da evolução, porque a nossa espécie percebia o sabor adocicado e memorizava o sabor dessas frutas, desses alimentos e conseguia preservá-los. Já na Idade Antiga, os povos egípcios aprenderam a transformar o açúcar de várias fontes diferentes em mel. Só que o açúcar não era utilizado como alimento. O açúcar no Egito Antigo era utilizado como remédio. Ele era colocado em ferimentos, fazia parte do processo de mumificação dos nossos antigos faraós. Quando eu falo isso com vocês, aqui eu tô olhando para duas câmeras, tô aqui, pessoal, take 1, take 2, tem a Jéssica aqui com a gente, vários takes. Professor, me diz uma coisa. Quando eu falo desse açúcar no Egito Antigo, quando eu falo do açúcar nas sociedades antigas, quando eu falo do açúcar na Mesopotâmia, eu estou falando, pessoal, das grandes expansões. Eu estou falando que a humanidade expandiu seus grandes impérios em busca dessa especiaria. Para quem não sabe, o açúcar, ele foi tema delicado de um rapaz chamado Alexandre o Grande. Alexandre o Grande tinha um general chamado Ricinos. O nosso comandante Ricinos, nosso general Ricinos, quando chega aos povos harapianos, que vocês conhecem como a Índia Antiga, ele percebe que os hindus lá da Índia Antiga consumiam fontes variadas de açúcares, consumiam fontes diversas de alimentos doces. E aí o nosso Alexandre o Grande, ele fica curioso, que alimento é esse que dá força, que dá energia a tanta sociedade? Que alimento é esse que enriquece essa população? Eu quero provar esse alimento. Se você for observar documentos antigos do povo da Macedônia, você encontra Alexandre o Grande falando que provou o mel da Índia, ou como se chamavam na época, o sal da Índia, o sal doce, como eles chamavam na época, ainda não tinha essa separação do doce e do salgado. Ele fala, provei, e é uma riqueza, é uma especiaria, e ele leva para a Macedônia, da Macedônia vai para a Pérsia, na Pérsia começa a ser filtrado, refinado, e vira um pouco mais parecido do açúcar que nós conhecemos hoje. Bom, durante a Idade Média, o açúcar, nosso alimento aqui, o famoso pó branco que viciava na época, o açúcar, ele foi até referência para os papas. Se você for observar várias encíclicas do Vaticano na Idade Média, alegavam que os papas recebiam como presentes
presentes de fiéis da igreja recebiam o açúcar, pedras de açúcar como presentes. Aí você, nossa, professor, quer dizer que o açúcar já foi presente? Exatamente. Você que está pensando aí num presente para o seu familiar, para o seu pai, para sua mãe, alguém, pessoal, tá? No aniversário de Dia dos Namorados, alguma coisa, dê um saco de açúcar para a pessoa. Vá no mercantil, entregue 4 sacos de açúcar, presente, embrulhe, entregue para a pessoa e diga, é um presente. Tá? Antigamente era muito caro, então valorize o meu presente. Chegue agora para quem está do seu lado, mande pro seu crush, pro seu esquema, seu gato velho, qualquer pessoa que você tem aí, pessoal, o seu do namorado do lado, sua namorada do lado, dê um saco de açúcar, tá certo? Fernando, me diz uma coisa, esse açúcar medieval era o mesmo açúcar que nós consumimos hoje? Não. Aquele açúcar, pessoal, ele não era um alimento ainda, aquele açúcar era uma fonte de riqueza. Esse açúcar da antiguidade, esse açúcar da Idade Média, era um presente, era uma iguaria utilizada em tratamentos medicinais. Hoje nós temos informações, através de documentos históricos medievais, que os homens e mulheres do medievo, tá, durante o século V e século XV, eles utilizavam o açúcar como forma de presente. Essa iguaria muito vendida em Veneza, essa iguaria muito vendida em Florença, em Pisa, em várias outras cidades do nosso mercantilismo italiano, de fato, fez aquecer a economia, e essa economia aquecendo deu origem às grandes navegações. Veja, pessoal, para os portugueses foi uma grande surpresa começar suas grandes navegações, chegar na rota da Índia, chegar em Calicut, em Kozhikode, na Índia, e encontrar o quê? O açúcar. Quando os portugueses, guiados por Vasco da Gama, Fernão Magalhães, Pedro Álvares da Gouveia, que nós conhecemos como Pedro Álvares Cabral, mas não era Cabral o nome dele, ele chega na Índia e ele encontra essa iguaria, ele encontra essa especiaria. Olha a surpresa dele, ele diz, olha aqui, essa mesma iguaria que nós conhecemos do Oriente está de novo presente na nossa rota, está de novo no comércio, e aí ele começa a se interessar por essas especiarias. De um lado a pimenta, do outro lado o açúcar e vários outros temperos. Bom, a Idade Média anda, o mercantilismo avança, a sociedade começa a crescer, a montar novas colônias, e nós temos uma nação que vai se espalhar por todo o mundo. Nós temos uma nação que vai se expandir em comércio por todo o território europeu e americano. Essa sociedade é a Holanda. Vocês devem lembrar muito de um rapaz que hoje é nome de várias universidades, de várias faculdades, chamado Maurício de Nassau. Erroneamente, às vezes, vocês têm a mania de pensar que Maurício de Nassau é holandês. Ele não é holandês, ele é um batavo, seria hoje o equivalente ao nosso povo alemão. Ele, Nassau, endividadíssimo com a corte holandesa, ele, Nassau, absurdamente cheio de dívidas com a coroa da Holanda, ele resolve trabalhar para a Holanda como forma de pagar a sua dívida. E aí o que acontece? A Holanda começa a navegar o mundo inteiro, procurando uma nova forma de plantar o seu açúcar, uma nova forma de vender o seu açúcar. E onde é que a Holanda vai encontrar, professor? Pelo amor de Deus, me fala, Fernando, onde é que a Holanda vai encontrar esse novo território, esse solo propenso com clima quente, um clima de chuva bacana, uma regularidade climática, que eu possa aplicar esse meu plantio, esse meu ciclo do açúcar. A Holanda tenta no Recôncavo Baiano, não foi muito legal. Tenta na região do Pará, não deu muito certo. E aí os holandeses observaram uma região que, muito provavelmente, grande parte da nossa audiência, inclusive hoje nós, professores aqui da oficina, estamos pisando neste solo sagrado aqui em Recife, aqui em Pernambuco. Inicialmente, os holandeses ficaram muito divididos entre começar o plantio em Olinda ou começar o seu cultivo aqui em Recife. Mas Nassau, observando toda a topografia da região, a geografia da região, o Nassau vai observar e dizer, é mais adequado em Recife. E aí começa uma disputa política e econômica aqui envolvendo a Holanda. De um lado, os comerciantes de Olinda, instigados, preocupados em perder a sua renda, preocupados em perder o seu comércio. Do outro lado, uma cidade de Recife, comandada por um comércio incipiente, um comércio que vulgarmente e até pejorativamente era chamado de os mascates. E aí você deve lembrar, agora você está estudando na sua casa, automaticamente você lembrou desse nome doce, desse nome maravilhoso, chamado de Revolta dos Mascates, que acontece aqui no Brasil, pessoal, tá? Dentro do período colonial. Aí você, Fernando, que coisa massa. Então quer dizer que o açúcar envolveu até conflitos da colonização brasileira. Exato. O açúcar foi um dos temas de grandíssima importância na formação desse Brasilzão de meu Deus, de papai do céu, que você está morando nele de forma orgulhosa, né? Alguns podem pensar, nem tanto às vezes orgulhosa, professor, mas eu estou aqui.
Professor, me diz uma coisa, além dessa chegada da Holanda aqui no Nordeste, além dessa fixação da Holanda aqui no Nordeste, por volta de 1630, porque deve ter aluno aí que está no chat, professor, eu trabalho com datas. Professor, eu trabalho com informações datadas. O senhor é um historiador. Toda vida que eu falo que sou historiador, as pessoas perguntam logo data. Tá? Já querem chegar achando que eu sou um calendário. Então não é assim que funciona, mas eu estou lhe dando a informação. Você já sabe da data, você vai anotar no seu material fofuchamente aí, você bota 1630. O povo nordestino tem um sangue quente, nós temos esse sangue aquecido naturalmente, talvez por uma ascendência indígena, e nós lutamos contra os holandeses. Depois de um certo tempo, o povo nordestino começa a combater o povo da Holanda. E aí o que é que acontece, professor? Nós vamos começar a tentar expulsar os holandeses. Esses holandeses vão resistir, e até que em 1654 a Holanda vai ser expulsa daqui do nosso território nordestino. O que é que acontece? A Holanda sai, só que junto com ela a Holanda leva a sua técnica, essa técnica do açúcar, a técnica do refino, as suas parcerias econômicas. A Holanda leva todo o seu ciclo econômico comercial e a Holanda começa a boicotar o nosso sistema colonial. A Holanda começa a boicotar a nossa economia do açúcar. Os portugueses preocupadíssimos, meu Deus, papai do céu, me ajuda. Deus, sou eu de novo, nunca te pedi nada. Ajuda a reerguer essa economia. Os portugueses não vão conseguir reerguer o açúcar no Brasil. A Holanda vai levar para as Antilhas, a Holanda vai levar esse açúcar para outras ilhas, vai levar para o Caribe, vai levar de volta para a Índia, e aí nós vamos ter, não uma, mas 3 concorrências do açúcar com o Brasil. Você, professor, me tire uma dúvida, eu que estou aqui em casa, posso ter pensado, o Brasil não teve uma outra fonte de economia, professor? Após esse ciclo do açúcar, depois que a Holanda vai embora, nós perdemos esse tipo econômico. O Brasil ficou sem concorrência, sem poder econômico no açúcar. O que acontece é que Portugal, de forma desesperada, vai ter que buscar uma outra fonte de economia. E essa fonte de economia vai ser o ouro. Mas aí o ouro já não é o tema da nossa aula de hoje. Depois a gente pode fazer uma aula sobre o ouro, a gente pode fazer uma aula, o Leandro falou sobre o vinho, nós podemos fazer milhões de aulas aqui sobre o tema que você quiser. Quem manda aqui é você da oficina. Inclusive, uma pequena pausa, você que está me assistindo, você está me vendo aqui na câmera 1, na câmera 2, na câmera 3, na câmera 4, tá? Você que está me vendo nesse programa, e alô mãe, aí ó, tô aqui na TV, tá? Não é um programa policial, fiquei feliz, tá? Professor, me diz uma coisa, o que é que o senhor quer que eu faça? Comente aí no nosso chat um tema que você gostaria de ver aqui com a oficina, um tema que você gostaria de ver a nossa equipe destrinchar, um tema que você gostaria que a nossa equipe começasse a esmiuçar para que você pudesse parar na rua, na academia, no seu crossfit e começar a falar com todo mundo, olha rapaz, eu sei tudo sobre o açúcar, porque eu ouvi a aula da oficina, eu aprendi tudo, eu vi tio Michael falando, eu vi tio Jerônimo falando, eu vi Vanilton, eu vi Wagner falando, eu vi todo mundo falando, eu aprendi tudo, você é praticamente já um fazedor de açúcar, tá certo? Fernando, me diz uma coisa, eu posso comentar qualquer tema, pegue um tema que você tem dificuldade, um tema que você tem curiosidade, rapaz, grandes navegações não que é manjado, mas eu quero aprender, por exemplo, sobre questões do oceano, a gente vai trabalhar física, pessoal, vai trabalhar geografia, vai trabalhar história, escolhe o seu tema, rapaz, que a gente vai fazer mais uma aula para vocês. Lembrando que tem sorteio, né, Wagner? Tem o sorteio da caneca, dá o print na tela, tá? Marca a nossa equipe inteira, vai fazendo essa divulgação aí, faz a sua publi, tá certo? Bota lá no Instagram, marca a gente, pessoal, tá? Marca professor Fernando Costa, marca Jerônimo, marca Vanilton, marca Wagner, marca Leandrinho, marca Salviano. Salviano, vocês viram que coisa fofa o Salviano? Coisa linda o Salviano? Pois é, marca a nossa equipe, pessoal, tá? Já tô de olho aqui em Jéssica, que Jéssica já tá segurando um cartaz ali de vez em quando com o tempo, eu já tô aqui, olhando, ela tá atrás da câmera, eu já fico dando um passo para trás, ó, tá certo? Fernando, volta pro nosso açúcar. O Brasil vai deixar de lado o ciclo do açúcar pouco a pouco, tá? Nós vamos nos preocupar com o ouro, depois vamos nos preocupar com o café, que é o tema de amanhã, e eu sugiro que você não ouse faltar ao nosso assunto, tá? Sugiro que você nem... Professor, não sei nem se eu vou ver. Você vai ver sim. E eu jogo praga se você não for assistir. Você tem que assistir os dois temas, o açúcar e o café. Então assista porque vai ser irado. Fernando, quando o Brasil perde esse ciclo do açúcar, depois que a Holanda vai embora, o que é que acontece com o açúcar no mundo, professor? O que é que vai rolar com o meu açúcar, essa coisa maravilhosa? Ele vai se transformar numa iguaria, pessoal, da culinária. Os franceses vão começar, lá pelo século XVIII, junto com a Revolução Francesa, a transformar aquela ideia de um açúcar como símbolo de uma iguaria. É só você lembrar da nossa famosa rainha, Maria Antonieta, que supostamente, não se tem prova disso, teria dito ao povo francês, ué, o povo está com fome, não tem dinheiro para o pão?
Então, que comam brioches, um pão feito, pessoal, com a massa doce. E essa massa levava uma carga de açúcar muito grande. E esse pão era super caro, porque é um pão que leva uma quantidade extra de açúcar. E tudo que levava açúcar era muito caro. Professor, eu posso dizer que o açúcar esteve ligado à colonização de regiões, à formação de territórios, à unificação de países, à formação de economias sólidas? Pode e deve. Para você ter noção, o açúcar ainda é, principalmente durante os anos de Guerra Fria, uma das pautas mais importantes da economia capitalista. Já recebi as placas aqui. Começou com as placas aqui do meu tempo, tá? Eu tô contando com o Wagner. Eu olho para Jéssica, olho para Wagner. É que nem a criança que vai apanhar, olha para a mãe e olha para o pai. Tá? Eu já fico olhando aqui por dois. Tá? Quem é que vai me agredir primeiro? Professor, se você for puxar na Guerra Fria, você vai ter uma informação bem legal. Durante a Guerra Fria, nós vamos ter, pessoal, tá? O chamado Sugar Boom. Professor, o que é o Sugar Boom? É uma explosão de alimentos à base de açúcar. A sociedade norte-americana, dentro daquele modelo que você conhece como American Dream, American Way of Life, tá? Dê Kerley aqui para me ajudar no inglês, pelo amor de Deus, mas eu acho que eu falei certo. Dentro dessa geração dos anos 50, dos anos 60, essa geração é chamada geração do Sugar Boom. Hoje nós trabalhamos as consequências dessa explosão do açúcar. Professor, o que é que essa explosão do açúcar vai gerar para mim nessa Guerra Fria? Essa disputa pela afirmação do capitalismo, essa disputa pela consolidação da disputa com a União Soviética, vai fazer com que os americanos apelem na questão alimentar. Você vai ter a explosão dos refrigerantes como símbolo básico de alimentação do fast food. Você vai ter símbolos básicos, pessoal, de consumo. É o refrigerante, as alimentações de forma geral riquíssimas em açúcares e um alimento tipicamente familiar, domiciliar norte-americano, os cornflakes. Aqueles cereais de milho enriquecidíssimos com açúcar, que era um símbolo básico, pessoal, de qualquer família tradicional que morasse no subúrbio norte-americano, que tinha que dar o toque para dizer: eu sou capitalista, eu consumo toda a alimentação do Ocidente, eu consumo toda a alimentação da minha região. Aí você vê, o açúcar participou das invasões da Macedônia, o açúcar participou da queda do Império Harapiano, o açúcar participou de disputas territoriais aqui no Nordeste brasileiro. O açúcar foi palco de reafirmações do capitalismo durante a Guerra Fria. O açúcar foi um elemento simbólico. Professor, se eu quiser contextualizar esse Sugar Boom durante a Guerra Fria, que tipo de elemento ideológico, histórico, eu posso fazer a conexão direta para que eu tenha essa ligação, para que eu não perca, que não fique vazio? Gente, lembra de uma doutrina ideológica de reafirmação do capitalismo, a chamada doutrina Truman, do presidente Henry Truman. Durante e depois ali o nosso pós-Segunda Guerra Mundial, começa a chamada doutrina Truman, onde você vai reafirmar todo o sistema capitalista norte-americano. Sendo assim, todo tipo de característica da alimentação, da vestimenta, do jeito de falar, do jeito de se vestir, do jeito de fazer tudo na vida, tem que ser no padrão norte-americano de capitalismo. Aí você vai ter bebidas como milkshake. Você vai ter, por exemplo, comidas riquíssimas em açúcar. Você vai ter o consumo dos waffles cheios de mel. Você vai ter o consumo de refrigerantes. Você vai ter o consumo de alimentações que vão transformar essa população dos anos 60, 70 e 80 numa população obesa. Uma população que estava acima do peso. E pela primeira vez na história, nós vamos nos preocupar mais com a subnutrição do que, de fato, com a desnutrição. Porque durante a Guerra Fria, com a explosão dos alimentos ricos em açúcares, por conta da disputa ideológica do capitalismo, nós vamos ter aí uma reafirmação do consumo em excesso. Esse consumo em excesso vai fazer um mal não só à ideologia, mas vai fazer um mal também no comportamento físico, na composição humana dessa sociedade. Veja, vou retomar com vocês o meu ponto de partida. Lembra que eu comecei a nossa aula de hoje, lembra que eu comecei a nossa explicação de agora, a nossa pequena palestrinha. Eu comecei esse papo com vocês aqui agora. Você deve estar na sua casa se enchendo de açúcar, que eu sei, tá? Porque como o nosso tema de hoje é açúcar, eu sei que você bota açúcar no seu café, que fica mais açúcar do que café. Faça isso não, pelo amor de Deus. Temos 2 médicos aqui, vou já botar os médicos para falar com vocês. Pelo amor de Deus, exagere não. Professor, essa reafirmação da sociedade, eu vou retomar com vocês a obra maravilhosa chamada de Sapiens, do nosso grande Yuval Harari, quando ele fala:
O açúcar foi um dos elementos da formação da sociedade. O açúcar foi um dos elementos da formação do núcleo urbano. O açúcar foi alvo de disputas imperiais desde Alexandre o Grande. O açúcar foi tema de consolidações econômicas, a exemplo da América. E o açúcar foi também a mudança ideológica comportamental. De antes se alimentar para sobreviver, agora para se alimentar em excesso, comendo excesso de açúcares para mostrar que a espécie humana evoluiu a ponto de não se preocupar mais com a fome, e sim se preocupar em morrer com alimentação em excesso ou desregrada. O que a gente chama hoje, inclusive uma pequena dica de atualidades, nós chamamos de fórmulas alimentares e não de alimentos de fato. Depois a gente pode fazer uma outra aula sobre isso, um outro evento sobre isso, tá certo? Tem mais quanto tempo, equipe? Jéssica já foi buscar a placa, gente, tá? 3 minutos. Vaguinho, o Vaguinho me autorizou, pessoal, tá? Vaguinho me autorizou, então eu posso puxar mais um assunto com vocês. Fernando, você já falou do açúcar nas formações imperiais, você já falou do açúcar na formação do Nordeste, você já me deu uma dica de atualidades. O que é que eu preciso saber mais, professor, tá? Para completar a ideia do açúcar. Gente, lembre-se sempre que o açúcar foi pauta principal, inclusive, das colonizações da Mesoamérica. Quando eu falo para vocês de colonização da América Central, do México até os nossos vizinhos aqui da Venezuela, nós temos aí o elemento do açúcar. Professor, a colonização do açúcar na Mesoamérica foi distinta, foi diferente da colonização do açúcar na América do Sul, na América Latina? Completamente. A nossa economia açucareira, se você já lembrou de Salviano, você vai lembrar do que ele deve ter falado, a formação social brasileira. Professor, me dá um exemplo de escritor que fala dessa formação, que fala dessa diferença da América Latina, dessa consolidação da sociedade do canavial, que fala dessa sociedade ligada à cana-de-açúcar, esse núcleo da cana-de-açúcar. Você tem ele, pessoal. Casa Grande Senzala. Você tem Gilberto Freire. Se você for ler Gilberto Freire, depois ele tem um livro maravilhoso chamado China Tropical, que pouca gente conhece. Você tem Sobrados e Mucambos. Se você for ler Gilberto Freire, ele associa o tempo inteiro o ciclo do açúcar, o núcleo açucareiro, justamente com essa consolidação de uma sociedade patriarcal, com essa consolidação de uma sociedade distinta da América Central. Porque lá nós tínhamos um outro predomínio econômico ligado ao açúcar, o consumo interno. No Brasil, o nosso açúcar abastecia o mundo, o nosso açúcar ia para o mundo afora. Nossos vizinhos consumiam o nosso açúcar. O Brasil também consumia, havia um consumo interno, mas o nosso açúcar era produto de exportação. E essa modalidade de trabalho, infelizmente, e aí é uma marca, uma cicatriz histórica que nós temos, esteve diretamente ligada ao modelo de escravidão. Fernando? Então, quando eu falo para vocês a respeito da sociedade do canavial, quando eu falo para vocês a respeito dessa sociedade freiriana, com esse mito da democracia racial, eu estou falando da consolidação de uma sociedade racista, ligada ao ciclo do açúcar. Ele ajudou a solidificar as desigualdades, as estratificações sociais de um senhor de engenho, pessoal, riquíssimos, com seus escravos, com a sua dominação ideológica, política e simbólica, e uma população do campo, o campesinato, completamente despossuído de terras, um campesinato que não tinha sequer a autonomia da própria força de trabalho, uma população rural que não tinha uma formação de classe organizada, que demoraria anos para acontecer, e segundo o nosso escritor Gessé Souza, nunca aconteceria. Ou seja, o açúcar também está diretamente conectado à nossa formação social, à nossa estruturação social. Então, para você ver, falamos aí de Alexandre Grande, falamos de Harari, falamos, pessoal, de Gilberto Freire. Olha quanta informação a gente consegue tirar se a gente espremer um pouquinho esse caldo de cana, tá? Já estão fazendo gestos assim para mim, eu acho.